Olá, o Instituto Borborema é uma associação sem fins lucrativos de Campina Grande, na Paraíba. Aqui em nosso canal do YouTube já disponibilizamos mais de 500 vídeos gratuitos entre palestras, aulas, lives e entrevistas, com alguns dos melhores professores e intelectuais do Brasil. E a nossa missão aqui no YouTube é de fato ajudar no debate público nacional, é trazer os assuntos mais relevantes com os melhores professores do Brasil. Para que a gente continue a fazer esse trabalho, nós precisamos da sua doação. Seja no nosso site, no link que está aqui na descrição, com a sua doação recorrente, ou no nosso Pix, pixborborema@gmail.com. Isso aqui não é uma propaganda para alavancar absurdamente todos os nossos recursos, mas é de fato um apelo real e verdadeiro que a gente precisa de mais doações do que a gente tem recebido hoje para manter esse nosso conteúdo gratuito aqui no canal no YouTube. Então, se você gosta do nosso trabalho, peço que você faça a sua doação de qualquer valor. Quem puder doar mais, quem puder doar menos, doa menos. O importante é ajudar para que a gente continue esse nosso trabalho. Fique agora com mais um conteúdo gratuito disponível em nosso canal. Muito bem. Povo brasileiro, olá, boa noite. Antes de começarmos, eu tenho um pequeno aviso. Esta palestra não tem como objetivo dar nenhum conselho ou direção prática, certo? Então eu não vou aqui dar direções ou diretrizes para a ação prática. O objetivo é apenas promover uma certa reflexão, analisar um certo conjunto de fenômenos que, de acordo com principalmente a minha experiência, e que podem vir a ter um impacto na conduta, né? Podem vir a ter um impacto no nosso modo de proceder ou no nosso modo de decidir, mas este mesmo modo de proceder não se deduz imediatamente ou univocamente dessas coisas que eu vou falar aqui. O que eu vou promover, na verdade, é só realmente uma reflexão sobre algumas realidades da vida humana. Não que eu seja um especialista ou grande estudioso desses assuntos, eu vou me basear principalmente em algumas coisas que eu estudei, mas principalmente na observação da minha própria experiência. Em certo sentido, a análise que eu vou fazer aqui é uma continuação de uma outra palestra que está no canal também, que se chama Indignação emburrece. Indignação emburrece. Não quer dizer que é necessário ter assistido aquela palestra, só que talvez algumas coisas que eu disse lá complementam, em certa medida, as coisas que eu vou dizer aqui. Tá bom? Muito bem. Então, o assunto principal, o objeto material do que eu vou dizer aqui são as emoções humanas. E a tentativa aqui é justamente de oferecer uma certa via de reflexão sobre as nossas emoções. Então, antes de mais nada, é preciso definir, né? Definir emoção como eu utilizarei aqui. Não é uma definição oficial e nem uma definição científica, é apenas uma definição, digamos, operacional, algo que vai permitir que nós falemos sobre esse objeto, né? Então, eu estou tratando por emoção aqui a ressonância ou a reação ou digamos, o efeito que tem na nossa interioridade, na nossa vida interior, alguma percepção, certo? Então, por exemplo, a pessoa tem medo de sapos. Eu tenho um grande amigo meu que tem um medo patológico de sapos, né? Então, o que acontece? Ele está em determinado lugar, vê um sapo, né? Isso é uma percepção, né? Ele aprende não só a informação sensível, né? A presença daquilo e também o que é aquela coisa. Então, ele tem uma percepção visual e tem também o ato intelectual de averiguar que se trata de um sapo, né? E aí, como que depois disso, né? Não são exatamente coisas que se sucedem necessariamente no tempo, eu não estou dizendo isso,
mas é uma outra coisa, a gente consegue decompor isso aí, né? Ela pelo menos é divisível em a percepção de ver aquilo ali, e aí por outro lado o modo como essa percepção ressoa dentro dele, que nesse caso é a emoção do medo, certo? Então existe a percepção por um lado e a emoção por outro. Então vocês percebem que as emoções, em primeiro lugar, que elas não estão necessariamente vinculadas com a percepção, justamente porque pessoas podem, a partir da mesma percepção ou de uma percepção similar, terem emoções diferentes. Elas podem ter emoções diferentes. Não é assim? Todos estão compreendendo? Sim? Muito bem. Então essa é a definição que eu vou usar nessa análise aqui. Vocês vão notar, é claro, que com essa definição a ideia acaba ficando um pouco mais ampla do que se diz normalmente. Então, se a gente for contar todas as coisas que ressoam dentro de nós, toda a ressonância que tem alguma percepção, isso pode incluir alguma coisa que nós normalmente não chamamos de emoção, né? Mas eu acredito que pelo menos aquelas de que explicitamente nós vamos tratar aqui, acho que serão familiares a todos e todos vão reconhecer como mais ou menos referenciáveis por essas palavras, certo? Muito bem. Então, para começarmos, é bom fazermos uma distinção, que as emoções podem como é que eu posso dizer? Podem ser classificadas de acordo com várias métricas diferentes, elas podem ser categorizadas de diversas formas, mas eu vou começar com uma aqui que me parece vai ser bastante intuitiva, que é a distinção entre emoções positivas e emoções negativas. Eu não gosto muito desses termos, eu prefiro alguma coisa como emoção agradável e emoção desagradável, embora eu admita que essa terminologia também tem um certo problema, e a gente já vai ver isso aí em seguida, tá? Essa atribuição de positividade ou negatividade, ou agradabilidade e desagradabilidade, é uma coisa relativamente intuitiva e é algo sobre o qual todos estão mais ou menos de acordo. Então, acho que todas as pessoas, em geral, admitem que certas emoções são desejáveis ou certas emoções são positivas e que outras são negativas ou são indesejáveis ou desagradáveis, né? Então, por exemplo, a alegria é uma emoção reconhecida por todos como agradável. As pessoas gostam de alegrar-se, né? Por outro lado, nós temos emoções como o medo e a tristeza, que são emoções, em geral, tidas como desagradáveis. As pessoas costumam querer evitar as situações em que elas terão essa emoção, né? Muito bem. E a obviedade dessa atribuição fica clara pelo fato de que nós não costumamos questionar ou não costumamos achar estranho quando as pessoas buscam uma e fogem de outra. Então, se a pessoa, por exemplo, não vou fazer tal coisa porque eu vou ficar com medo ou porque eu vou ficar triste, eu vou fazer tal coisa porque eu vou me alegrar, vocês percebem que isso é muito facilmente aceitável, né? As pessoas naturalmente entendem a motivação daquela pessoa. Isso mostra que essa atribuição de um caráter positivo ou negativo para esta ou aquela emoção é algo muito comum e é algo de que sobre o qual todos estão mais ou menos de acordo, tá certo? Muito bem, então começamos com essa distinção, só que nós notamos também que essa distinção tem alguns, não vou dizer problemas, mas ela pode ser um pouco mais refinada, ou pelo menos pode ser melhor compreendida, mais bem compreendida, pelo seguinte motivo, que embora exista um acordo, um consenso mais ou menos geral, um senso comum de que algumas emoções são desejáveis e outras indesejáveis, elas não o são puramente ou sempre e em toda ocasião. Já me explico. É que as emoções positivas ou emoções agradáveis, elas podem, para algumas pessoas, conter alguma coisa de doloroso, ou podem conter alguma coisa de desagradável. Esse caso é um pouco menos evidente, mas eu acho que o mais evidente é o caso contrário, que é quando uma emoção negativa ou tida como desagradável, ela pode sim ter uma certa volúpia, ela pode ter uma certa, um certo apelo, pode despertar um certo apetite na pessoa. Isso fica mais evidente quando nós observamos um fato, aliás, bastante conhecido, que é o sucesso que fazem, por exemplo, os filmes de terror e os filmes de drama.
Se vocês forem analisar bem, esses filmes são tidos como melhores ou piores na medida em que eles despertam uma certa emoção, né? O filme de terror é considerado melhor ou pior e faz mais ou menos sucesso, geralmente de acordo com o medo que ele consegue provocar no espectador, né? Ora, se ele é considerado melhor ou pior por causa do medo que ele consegue despertar, claramente a finalidade a qual ele se ordena é despertar o medo. E se os filmes de terror fazem sucesso, e aliás, fazem sucesso há muitas décadas já, e antes deles ainda, né, antes do surgimento sequer do cinema, nós já tínhamos as histórias de terror, né, nós já tínhamos uma literatura de terror, havia revistas literárias que se dedicavam quase que exclusivamente a publicar histórias de terror, e aquilo já fazia um sucesso bastante considerável. Então as pessoas liam aquilo para se aterrorizarem, né? Isso aí teve um período na música também, em que a música de terror chegou a surgir também num determinado momento. Então isso prova que, embora o medo seja considerado uma emoção negativa ou indesejável, e que na maior parte das vezes as pessoas queiram buscar dele, queiram fugir dele, existe, por outro lado, uma certa volúpia, existe um certo apelo àquela emoção, e as pessoas gostam, em certa medida, de sentir aquela emoção. O medo é o mais fácil de demonstrar porque existe também as pessoas que têm um certo amor pelo perigo, pessoas que gostam de situações perigosas, né? Então não é que elas não sentem medo. Se elas absolutamente não sentissem medo, né, não haveria esse senso do perigo, né? Essa famosa adrenalina que as pessoas gostam de sentir. Tem um quê de medo ali, né? Entretanto, de novo, há toda uma indústria que depende mais ou menos desse apelo que tem o medo. Claro, isso não quer dizer que isso introduza necessariamente uma ambiguidade, né, nessa emoção, ou que a gente deva concebê-la como necessariamente ambígua. Por quê? Porque continua sendo a maior parte dos casos, né, continua sendo o caso na maior parte das vezes que as pessoas queiram fugir, que as pessoas não querem sentir medo, e vocês devem perceber que essa experiência voluntária do medo, no mais das vezes, porque tem uns louquinhos que são capazes de tudo, né? Mas no mais das vezes, ela está dentro de um contexto protegido e, digamos, até lúdico, né? A gente assiste lá o filme de terror, especialmente porque a gente sabe, em certa medida, que aquele bicho, aquela entidade, aquela coisa que causa o medo no filme não existe. Ou até que exista na realidade, digamos, né? É o caso de uma assombração ou um demônio, sei lá, alguma coisa assim, mas no momento em que ele se fizer presente na tela, não vai estar presente na vida real, né? Então, ou seja, o confronto com aquela entidade na tela não equivale a um confronto com aquilo na realidade, mas o que a gente faz ali é um fingimento. Isso vale, na verdade, para todo o filme, vale até, inclusive, para a experiência de ficção por outros meios também, né? Por um determinado período, nós vamos fingir que tudo aquilo ali é verdade. E aí, geralmente, o filme de terror fica mais competente, ele fica mais arrojado, mais perfeito, quando ele consegue criar essa mesma impressão de modo cada vez mais forte, né? Mais imediato. Ou seja, nós realmente sentimos como se estivéssemos em alguma espécie de perigo. E essa emoção pode ser fruída, né, recreativamente, certo? Então nós já temos aí mais uma nota, né? Então existe essa distinção entre os sentimentos positivos e os sentimentos negativos, mas por outro lado, essa separação não é absoluta, ou seja, as emoções que são negativas ou positivas, elas não o são totalmente, né, ou não são indivisamente ou puramente. Elas podem sim existir com uma certa mistura, elas podem existir com uma certa multiplicidade, uma certa variedade nela mesma, né? Claro, o modo como nós individualmente nos relacionamos com cada uma delas é naturalmente diferente, né? Até porque tem gente que gosta muito de filme de terror, tem gente que não consegue nem chegar perto, tem gente que detesta filme de terror, né? Então significa que a pessoa que detesta filme de terror, ela não acha legal esse uso recreativo do medo, ela não gosta de sentir medo de maneira alguma, pelo menos não naquele contexto. Talvez a pessoa não goste de filme de terror, mas ela gosta de fazer outras coisas que podem lhe inspirar o medo, tá certo? Muito bem.
Feita essa distinção, nós vamos passar agora para algumas outras qualidades e depois eu vou voltar a isso aí para ver como essas coisas se coadunam, tá bom? Então vejamos o seguinte, mais uma, não exatamente uma distinção, mas agora uma certa qualificação, né, disso aí. Nós percebemos que as nossas emoções, a nossa relação com elas geralmente se dá, digamos que em 3 níveis ou então em 3 momentos diferentes. Existe primeiro o mero surgimento da emoção, então é quando simplesmente dispara, né? Aquilo ali, a gente tem uma percepção. Aliás, um pequeno adendo antes, né? Eu falei que eu estou usando aqui emoção como a ressonância que tem uma certa percepção. Não necessariamente essa percepção precisa ser de algo que está no mundo exterior presente agora. A emoção pode ser revivida quando aquela mesma percepção é como que reiterada, né, ou reconstituída, digamos, pela memória, certo? Ou pela imaginação. Então, a pessoa que tem medo de alguma coisa, ela vai ter medo se a coisa estiver na frente dela, mas se ela simplesmente imaginar aquilo, ela pode ter essa emoção de novo, né? Às vezes pode ter aquilo na mesma intensidade do que se estivesse fora, ou, o que é o caso mais comum, com menor intensidade. Aí vai realmente depender da pessoa, vai depender da emoção também. Tem a emoção do afeto, por exemplo, né? Quando a gente sente uma certa afeição por alguém. É a mesma coisa, a pessoa está ali presente, a gente sente aquele afeto por ela, né? Mas a pessoa pode estar ausente também, e a gente só lembrar dela, e aí a gente sente de novo aquele afeto. Existem pessoas, inclusive, que o que eu vou falar vai ser estranho, porque a gente não costuma afirmar isso, né? Mas eu acho que tem pessoas que são assim, que tem às vezes um afeto maior na lembrança do que na presença, que é uma coisa bem esquisita. Mas existem algumas emoções que de fato são assim, né? Só adicionando notas então para tornar o objeto um pouco mais presente, depois vocês vão ver como essas coisas se articulam, tá certo? Então, só para deixar claro, né, essa ressonância aí que a coisa tem, não é necessariamente da percepção desde fora, mas pode ser também pela sua renovação através de um ato da memória, tá? Muito bem, então voltando agora a esses 3 níveis de relação que nós temos em relação é bom, né? Que nós temos quanto às emoções. A primeira delas é simplesmente o sofrer a emoção, o ter a emoção no momento em que nós temos a percepção. Então, lembrei de uma pessoa que eu detesto, ou aparece uma pessoa que eu detesto, e aí eu tenho um sentimento de ira, ou de raiva, ou de rejeição, ou de aversão. É uma pessoa de quem eu gosto muito, eu tenho um afeto, né? Seja na lembrança, seja na pessoa ali e tal. Esse primeiro movimento, esse simples desencadear da emoção imediato, geralmente nós não temos um controle sobre isso, pelo menos não temos um controle direto. Ou seja, geralmente isso acontece antes que nós saibamos, né? Ou seja, antes que nós percebamos que há ali a ocasião daquilo. Às vezes a gente pode ter não é um pressentimento, mas a gente pode ter uma certa antecipação. Por exemplo, quando eu percebo que a ocasião de despertar daquela emoção está vindo, né? Então, por exemplo, tem o fulano vai estar lá, né? Não, eu sei que se eu ouvir, eu terei essa emoção de aversão, ou então de afeto, ou etc, né? Mas, então, eu até posso ter sim uma certa antecipação, né? Mas geralmente isso, como eu defini no começo, que é a percepção e o modo como a percepção ressoa em nós, geralmente esse ato aí nós basicamente o padecemos, né? Pelo menos assim me parece. Pelo menos assim tem só o início mesmo daquele disparo, nós somos ali mais pacientes do que agentes. Existe essa primeira experiência, essa primeira relação com a emoção, né? Que é ela na sua imediatez, ela no momento em que ela é desencadeada, em que ela é deflagrada. Depois nós temos um segundo momento, né? um segundo grau de amplitude, que é o da nossa postura ante aquela emoção experienciada no primeiro momento. Então, no momento que nós tivemos a emoção, beleza, a emoção agora existe, está acontecendo aquele movimento interior, né? E aí eu percebo que há esse movimento interior em mim, e aí é onde eu tenho a oportunidade de alguma forma lidar com ele. Muitas pessoas, né, que não estão acostumadas a processar racionalmente,
né, a refletir sobre a sua vida, sobre a realidade das coisas, a diferença entre esse primeiro e segundo momento é muito tênue, porque muitas pessoas não têm realmente nem o hábito estabelecido e nem os conceitos com os quais lidar com as suas próprias emoções, de modo que nesse segundo momento não há uma mudança muito significativa. A gente pode notar isso aí nas crianças pequenas. As crianças pequenas geralmente são assim, elas são tomadas por uma emoção, né? E aquela emoção perdura, basicamente, ou enquanto perdurar a percepção que causou aquela emoção, né? Ou então enquanto a própria emoção perdurar, ela tem meio que uma duração própria, né? E ela vai ficar ali. E a gente percebe que é muito difícil dissuadir com palavras e com conceitos a criança da emoção que ela está sentindo, né? Geralmente o que se faz lidando com crianças pequenas é tentar deflagrar a emoção contrária, né? A criança está caindo, está correndo e aí ela cai. Ela cai, toma um susto, sente uma dor e começa a chorar por causa disso, porque ela tem uma reação, tem uma emoção de susto ou de tristeza ou alguma coisa assim, por aquilo. E aí o que os pais geralmente fazem, né? Pegam a criança e abraçam. Por quê? Porque daí a gente cria uma nova situação, né, em que a gente espera que o que vai acontecer é uma emoção que se oponha àquela ali, né? Então geralmente é o que a gente faz. Por quê? Porque realmente as crianças em geral não possuem esse segundo grau aí. Elas não têm a habilidade de considerar racionalmente a sua própria emoção. E algumas pessoas ficam assim até o fim da vida, inclusive, né? Algumas pessoas chegam a ficar velhas e continuam da mesma forma. E tem ainda um terceiro momento, que é uma consideração daquela emoção ou da nossa susceptibilidade àquela emoção como que em geral. Ou seja, não é nem no momento em que eu tenho. Então, por exemplo, no momento em que eu percebo que sou uma pessoa irascível, ou no momento em que eu percebo que sou uma pessoa lúbrica, ou no momento em que eu percebo que sou uma pessoa invejosa, ou uma pessoa medrosa. Por exemplo, eu posso ter essa consideração, eu posso entender isso acerca de mim mesmo, sem que necessariamente no momento em que eu estou pensando isso, aquela emoção esteja em ação. Eu consigo lembrar dos meus atos e eu consigo lembrar da motivação dos meus atos. E averiguar que existe em mim, portanto, uma certa tendência para aquilo. Isso ainda é uma relação com a emoção de certa forma, só que já não é mais com ela em ato naquele momento, né? E aí eu consigo, e geralmente é a fonte da mudança de comportamento, da mudança na relação com as emoções, né? É ali que eu consigo tomar a decisão geralmente de mudar, né? Então, aí é que é uma coisa interessante que vocês foram observando. Não sei se vocês perceberam que nessa progressão do primeiro para o segundo para o terceiro momento, a força, como é que eu posso dizer, o peso da emoção vai como que diminuindo e o nosso poder sobre ela vai como que aumentando. Então, na maior parte das vezes, no momento da emoção, nós realmente não temos como escolher não ter aquela emoção. Às vezes algumas pessoas conseguem, as pessoas conseguem atingir um grau de autocontrole muito elevado, mas em geral, alguma espécie de movimento a gente não consegue evitar, né? O surgimento dele meio que acontece automaticamente. Enquanto que no terceiro a gente nem está sob domínio daquela emoção ali, né? E entretanto a gente ainda consegue pensar naquilo e inclusive consegue tomar alguma decisão. E essa decisão geralmente vai agir naquele segundo momento, né? Então, por exemplo, eu decido que vou ser mais paciente com as pessoas, porque eu percebo que eu sou muito irritadiço, eu sou muito irascível, né? Então, o que acontece? Nesse momento eu vou lá, eu avalio, cara, eu sou muito irritado com as pessoas, eu sou muito esquentadinho, né? Eu não quero mais ser assim. Então, a próxima vez que alguém me irritar, né, que eu tiver vontade de espancar aquela pessoa, eu vou lutar contra essa emoção, eu vou tentar suprimir essa emoção. Só isso aí dá para notar que é uma habilidade muito curiosa, né? O fato do ser humano ter essa habilidade, ele ter uma emoção diante de alguma coisa e ele conseguir se mover em direção contrária àquela emoção. Isso aí é um superpoder, né, cara? É um negócio impressionante. E o que vai acontecer? Então, no dia seguinte, né? Ou, às vezes no segundo seguinte, vai aparecer uma pessoa que vai fazer alguma coisa que o irrita. Ou vai aparecer uma pessoa cuja mera presença o irrita.
que às vezes acontece, né? E aí o que vai acontecer? Vai naturalmente haver o surgimento da emoção, aquele movimento vai ocorrer pela experiência daquele objeto que é irritante, né? E aí ela pode, então, no segundo momento, dizer para ela mesma, ou executar, né? Como que executar essa supressão, né? Dizer, não, eu não devo sentir isso, eu não posso sentir isso, esse sentimento é ruim, e eu não o quero ter, e não quero dar ouvidos a ele. Certo? Percebam que aí ela não se tornou necessariamente uma pessoa menos irritadiça, porque a irritação ocorreu da mesma forma que antes. Mas já é um início, né? Já é algo que, inclusive, se ela tiver isso aí, tomar mesmo essa decisão e sempre agir dessa forma, provavelmente todos aqui já tiveram alguma experiência nesse sentido. Alguém já conseguiu se livrar de alguma emoção ruim, né? E vocês vão lembrar que realmente foi um processo gradual e que isso, com o tempo, veio a ter efeito, né? Eu digo que quase todo mundo aqui teve essa experiência porque, naturalmente, a gente tem que ter isso aí na passagem já da infância para a adolescência. Ou pelo menos até de uma infância mais tenra para uma infância um pouco mais avançada, achando perto ali da pré-adolescência, porque tem algumas coisas que a gente admite em crianças pequenas, mas em crianças um pouco mais crescidas a gente já não admite, né? Pelo menos antigamente era assim, não sei como é que está hoje, né? Mas a gente isso aí faz parte, entendeu? Eu não estou falando aqui de grandes questões morais, né, e o caminho de perfeição, alguma coisa assim. Não, isso aí geralmente para simplesmente conseguir conviver em sociedade já é necessário, né? O nosso processo de amadurecimento mais básico já passa por isso, já passa por pelo menos esse controle inicial, certo? Muito bem. Então, sobre isso quase todos de nós quase todos temos essa experiência, então não vai ser uma coisa nova para ninguém. E, inclusive, os fenômenos sobre os quais eu gostaria de me debruçar, né, nessa palestra nem são exatamente esses, né? Por quê? Porque percebam que nesses momentos a pessoa teve que fazer o quê naquele momento de reflexão? Ela teve que reconhecer que aquela emoção a qual ela é bastante propensa era uma emoção indesejável. E não indesejável porque geralmente não é assim, né? Não é indesejável porque ela é desagradável. Como eu falei, às vezes a emoção negativa pode ter uma certa volúpia, né? Então, não sei se vocês lembram antigamente, existe novela da Globo ainda? Acho que existe ainda, né? Existe. Isso, mas tinha uma época em que as novelas eram assim, não era nem uma coisa que tinha na televisão, ela era meio que o próprio calendário do Brasil. As pessoas ordenavam a sua vida e o seu dia em compasso com a novela. É um negócio assim, a hora de fazer as coisas era toda orquestrada de tal maneira que a pessoa ia estar livre, digamos, na hora da novela, especialmente a novela das 9, né? Algumas até outras novelas. E vocês sabem, né, o esquema narrativo de telenovela, geralmente ele é simplório, relativamente simplório, em que a gente tem o mocinho e a mocinha, né? E geralmente eles são pessoas muito boas e muito puras e muito maravilhosas e muito lindas e muito cândidas e muito ternas e muito tudo de bom, né? E aí tem o vilão, e o vilão geralmente ele é inteiramente detestável. E ele faz coisas e faz injustiças contra o mocinho e a mocinha, né? Ou impede, né, que eles se unam, que geralmente o momento triunfal da novela é o final em que o mocinho e a mocinha se casam. Aí é o grande clímax, né? Mas geralmente essa implicância, né, essa agressão, essa sequência de agressões do vilão ou da vilã contra o mocinho ou a mocinha provoca nas pessoas um sentimento de raiva. Inclusive esse elemento de raiva é justamente o que vai colaborar para aquele clímax no final, vai ser uma espécie de redenção daquela percepção de injustiça que a pessoa teve. Então ela faz parte daquela fórmula emocional, digamos, de que a novela depende, de que o seu apelo
Depende. É claro que filmes e séries também usam coisas parecidas, é só que a novela, a telenovela latina e brasileira, né, naturalmente, ela só apresenta isso de maneira um pouco mais esquemática, né, de maneira um pouco mais simplória. Muito bem, então eu já conheci pessoas que assistiam novela e quando assistiam novela e a vilã ou o vilão fazia alguma coisa ruim, a pessoa ficava vermelha, a pessoa cerrava os dentes, a pessoa claramente estava tendo um ataque de fúria diante daquilo ali. Ora, pareceria em princípio que ninguém gosta de passar raiva, né? Só que a pessoa estava sempre olhando a novela e continuava olhando a novela sabendo que o vilão e a vilã iam continuar fazendo injustiças contra o mocinho e a mocinha. Então volta aquele mesmo, é uma coisa análoga àquele exemplo que eu dei do medo antes. Então a raiva, ela pode sim ser deleitável, embora a pessoa às vezes nem saiba disso. Às vezes a pessoa tem uma certa... ela tem às vezes um certo vício numa emoção negativa e nem sabe disso exatamente porque ela até se lança aquele estímulo de maneira mais ou menos inconsciente. A gente pode ver que vocês provavelmente devem conhecer pessoas assim. A pessoa quando chega perto da velhice acaba desenvolvendo uma propensão muito grande a isso. É a pessoa que se sente abandonada pelos outros, sente que as pessoas não gostam dela, ou não a querem ajudar, ou não gostam dela suficientemente, né, tanto quanto ela quereria, e ela, de propósito, faz as coisas sem pedir ajuda, para que aquilo dê errado, para que ela não consiga fazer a coisa e possa se sentir abandonada pelos outros. Eu não sei se vocês reconhecem casos assim na realidade, mas eu conheço uns quantos de pessoas que fazem isso. Bom, elas fazem isso consciente ou inconscientemente, não sei, talvez seja até uma certa mistura dos dois, mas a coisa é que naquele sentimento de abandono, aquele sentimento de solidão, né? Aquele sentimento de tristeza, de pesar por as pessoas não a amarem, não a quererem ajudar, tem um certo desejo daquele sentimento, tem uma certa, né, um certo apelo, tem uma certa, enfim, uma certa atraência, atratividade naquilo ali, que a pessoa não reconhece necessariamente, né? E inclusive ela provavelmente não chegou a julgar aquele sentimento como é no exemplo da pessoa que é irritadiça que eu dei agora. Então, a pessoa que é irritadiça, independentemente dela ter identificado ou não que havia uma certa volúpia ali, ela pelo menos reconheceu que não era bom ser daquele jeito, não era bom ser uma pessoa que tinha aquele sentimento com tanta frequência, em tantas ocasiões e em tamanha intensidade, porque vocês naturalmente percebem que geralmente existe uma relação entre a intensidade, que é quase que uma quantidade da emoção, por um lado, e a chance que há daquela emoção transmutar-se ou manifestar-se em atos e palavras, né? Nem sempre é só essa quantidade, digamos, esse quantum de emoção, mas depende também da personalidade da pessoa. Existem pessoas mais comedidas, existem pessoas que conseguem ter uma emoção e não expressá-la, né? Ou expressá-la já de uma maneira muito atenuada e muito calculada, e outras não, né? Outras pessoas geralmente exprimem a sua emoção de maneira muito imediata. E só depois que a pessoa já quebrou tudo é que ela vai perceber que está batendo um acesso de ira. Isso pode acontecer também. No começo da minha vida eu achava que todo mundo era do primeiro jeito, porque eu sou do primeiro jeito também. Dificilmente eu manifesto emoções. E quando eu manifesto, geralmente é de maneira calculada. E aí eu achava que todo mundo era assim. Eu achava que sempre que uma pessoa estava manifestando a emoção, era uma espécie de cálculo que ela tinha feito, e ela está querendo provocar um efeito. E eu via a pessoa manifestando a emoção, e eu pensava, o que será que essa pessoa está querendo com isso, né? E aí eu tentava ali, né, fazer, mas depois eu vinha descobrir que não, existem pessoas que realmente manifestam sinceramente as suas emoções. Eu estou até hoje muito impressionado com essa descoberta, como é possível que haja isso, não é mesmo? Então, existe esse aspecto aí também. Mas aí, todo mundo está entendendo tudo até agora? Tem alguma dúvida? Tem algum comentário? Alguma objeção?
Não? Algum insulto? Não? Tá tudo certo? Então, beleza. Então, vamos seguir. E aí tem, por último, né, uma nota que é o que realmente vai nos encaminhar para o assunto aqui. Uma outra característica das emoções tem que é justamente algo de que eu já tratei naquela outra palestra, que é o seguinte. Atenção. As emoções, muitas vezes, se manifestam em nós, elas se dão em nós, se atualizam em nós, mas não com a cara que elas realmente têm. Elas vêm como que disfarçadas de outra coisa. Vamos dar um exemplo. Um pessoal que fez aí a formação básica certamente vai se lembrar daquele poema A Gruta da Inveja. Né? Vocês vão se lembrar que a inveja mora onde? Né? Mora num lugar sombrio, cheio de névoas, onde o sol não vai, um lugar terrivelmente obscuro, né? Obscuro e abscôndito e abstruso, né? Sinistro. Pense que aquilo ali é uma alegoria que o vídeo está fazendo para esse fenômeno que existe na alma humana, que é a inveja. E nós podemos, baseado naquela definição que nós demos no início da aula, classificar o ato invejoso como, o ato invejoso que eu estou querendo dizer é uma instância, né, um momento de deflagração da inveja como uma emoção. Né? Por outro lado, se a gente fala numa linguagem mais moral, existe naturalmente o vício da inveja. Mas o vício da inveja é justamente a propensão, né, ou o hábito estabelecido, ou a facilidade com que a pessoa vai ter deflagrado dentro de si esse mesmo ato. Mas esse mesmo ato pode, pelo menos para a finalidade aqui, ser chamado de uma emoção, porque geralmente ele é despertado por uma percepção. Então, a inveja, ela é normalmente uma reação negativa contra a percepção de que uma pessoa possui um certo bem. Então, a inveja não é exatamente a cobiça. Até onde eu entendo, a cobiça é quando alguém tem uma coisa e eu quero aquela coisa que ela tem. A inveja ela é um pouquinho mais diabólica, ela é um pouquinho mais malévola. Porque o problema ali não é tanto que a pessoa tem aquela coisa que eu quero, é que aquela pessoa tem aquela coisa que eu quero. Não sei se dá para entender a distinção. Ela gera muito mais uma certa indignação. Só que vejam, então, vamos tentar frasear assim, né? Qual é que seria o discurso mais depurado do que é um ato de inveja? Seria assim: eu acho que essa pessoa não merece ter essa alegria que ela tem. É uma coisa terrível de se dizer. E se a gente fosse capaz de dizer isso aí em voz alta, a toda vez as pessoas provavelmente teriam repugnância diante do seu próprio ato. Só que acontece que um ato de inveja não vem dito dessa forma. Ele vem disfarçado de outra coisa. Por exemplo, ele muitas vezes vem disfarçado de uma certa indignação justa ou raiva justa. Ele vem assim, esse não merece que eu falei antes é um não merece em sentido moral mesmo, assim, é objetivamente errado, é contra a justiça que essa pessoa tenha isso aí. Ou é porque ela não trabalhou para obter aquilo ali, ou pelo menos eu acho que não. Ou então, o que adianta ele ter isso aí se ele não vai saber aproveitar, se ele não vai saber dar valor? São todas coisas que parecem muito mais razoáveis, na verdade. E geralmente um ato de inveja vem disfarçado dessas coisas aí. No final das contas, a pessoa está achando que a fonte daquilo é uma coisa muito melhor. Na verdade, ela está achando que aquele seu sentimento, né, direciona-se para alguma coisa boa e às vezes inclusive que é uma prova, né, uma evidência da sua própria grande qualidade moral enquanto pessoa, da sua superioridade. Existem vários momentos em que a gente pode se flagrar a si mesmo, né, ou até flagrar os outros, que é mais divertido, mas às vezes pode ter certos problemas, né? Fazendo isso. Por exemplo, se as pessoas estão fazendo fofoca. Muitas vezes na fofoca ocorre, né, aquela emoção terrível, né, que é os alemães têm uma emoção, uma palavra para isso, né, que é Schadenfreude, que significa quando nós nos alegramos com a desgraça alheia.
Ou seja, uma coisa ruim acontece com uma pessoa e nós nos alegramos por isso. Às vezes isso tem uma conexão bem forte com a inveja. Porque eu invejo aquela pessoa? Porque eu acho que ela não merece aquilo que ela tem. Se acontece uma coisa ruim, eu me alegro. Por quê? Porque isso satisfez aquele senso de justiça que tinha motivado a minha inveja no primeiro momento. Né? E, evidentemente não é uma justiça, é uma manifestação de um egoísmo, e um egoísmo, um egoísmo de uma estirpe bastante terrível. Né? Muito bem. Então, isso foi só para dar um exemplo de quando essas emoções se manifestam disfarçadas de alguma outra coisa. Na palestra, aquela que eu falei, eu tratei mais detidamente da indignação. Certo? Muito bem. Então, o próprio título da palestra já diz qual é o tipo de situação que nós vamos analisar, e depois que nós já tivemos essas definições e já tivemos essas notas também adicionadas. Aliás, só terminar, eu prometi que eu ia reencadear as coisas, né? Então, só vocês percebendo que as emoções aparecem muitas vezes camufladas, né? Muitas vezes disfarçadas de outras coisas, e nós temos aqueles 3 momentos, etc. É sempre possível para nós, ao analisarmos uma certa emoção, especialmente levando em consideração a nossa própria propensão àquele mesmo movimento, avaliar se aquilo ali é uma coisa boa ou não, se aquilo me faz bem ou não, ou se a minha relação com aquela emoção não era como eu achava. Então, eu já dei os exemplos aqui da pessoa que gosta de se sentir abandonada ou da pessoa que gosta de sentir raiva, né? Mas será que é bom? Em primeiro lugar, será que eu não me coloco propositalmente nessas situações? Será que eu não faço isso de propósito porque, no fundo, aquela emoção que eu digo que odeio, na verdade, eu, em certa medida, a amo? E esse meu amor por essa emoção é uma coisa que faz bem? É uma coisa que eu deveria ter? Né? A gente é capaz de fazer essas perguntas na medida em que a gente começa a entender essas dinâmicas aí, né? Essas características que as emoções têm. E parte, inclusive, do nosso processo de amadurecimento mesmo nós temos cada vez mais a capacidade de fazermos a análise, digamos, né? Essa análise mais fria das suas próprias emoções. Se vocês percebem na realidade mesmo, né? Geralmente é quando a gente distingue uma pessoa mais imatura de uma pessoa mais madura. A pessoa mais madura, ela é capaz de distanciar-se em certa medida das suas próprias emoções. Ela não vive assim naquela tempestuosidade, né, de sempre agir e falar de acordo com a emoção do momento. E até que a pessoa pode chegar até um ponto mais elevado mesmo de se tornar alguém que pode ser visto pelos outros como um sábio, na medida em que ele não só tem o entendimento das suas próprias emoções e aprendeu a dominá-las, mas também chegou a um certo conhecimento mais geral das emoções e consegue não só dominar as suas, como descrever e ensinar também a dominar, ensinar aos outros como os outros também podem fazer isso aí. Isso, né, por exemplo, se a pessoa quiser ser um psicoterapeuta, né, supõe-se que a pessoa já tenha atingido esse nível, né, porque ela vai justamente lidar com as emoções dos outros e a relação que os outros têm com as suas próprias emoções, né? Mas eu já conheci muitas pessoas desse ramo aí que eram muito incapazes de lidar e de refrear as suas próprias, né? Claro, não estou dizendo que para a pessoa ser psicoterapeuta ele tem que ser perfeito, ele tem que ser um grande sábio, né? Não, mas assim, existe um mínimo também, existe uma certa capacidade que a pessoa tem de não ser governada totalmente pelos seus próprios movimentos interiores, né? Então, muito bem. Então, existe a identificação, ver se aquela emoção é positiva ou negativa, ver se eu não tenho uma certa propensão a ela ou se não subsiste em mim um certo amor a ela também. Então, essa é um possível meio de lidar com essas coisas, né? Porque, como eu falei no começo, né, em sentido estrito, ninguém escolhe ter uma emoção. A emoção pelo menos no primeiro momento, ela é uma reação que nós mais padecemos do que operamos, né? É claro, a pessoa pode, é óbvio, né, tornar-se mais suscetível àquilo ali na medida em que ela dá mais corda, né? Ela se expõe mais a situações em que aquela emoção vai ser deflagrada. Ou então ela consente
aquela emoção, naturalmente ela vai ganhando força e a pessoa vai se tornando cada vez mais propensa àquilo. Mas pelo menos no momento mesmo de explosão ali, ela não tem. Certo? Todos concordam? Alguém discorda? Eu queria só fazer um comentário. O senhor falou agora a palavra padecimento. Eu me dei conta de que o que o senhor está descrevendo se assemelha com o que é uma paixão, né? Que é algo sobre o qual você está sob efeito. Sim. Inclusive tem uma passagem muito interessante na Teologia Ascética e Mística do padre Adolphe Tanqueray, em que ele analisa algumas emoções humanas, inclusive ele as distingue entre sentimentos e paixões, em que as paixões são justamente essa primeira explosão irracional corporal animal que acontece na pessoa, e o sentimento é quando essa mesma paixão inicial ela é de certa forma processada pela razão. Pelo menos é como eu me lembro, tá? Disso aí. Posso estar errado, mas até onde eu me lembro é mais ou menos assim que ele explica. Então, esse segundo, né, é justamente o sentimento. Aí, só que ele diz, né, olha, em primeiro lugar que, na maior parte das vezes, o nome que os dois têm é igual. Então, por exemplo, existe uma inveja, paixão, que é simplesmente aquele negócio, desgraçado, que vontade de matar. Isso, e aí por outro lado existe já uma versão processada, uma versão já mais digerida, em que a pessoa já não só viu aquilo, percebeu mais ou menos o conteúdo que a coisa tem, mas aquilo já foi mais elaborado, então a pessoa vai ter mais julgamentos a respeito daquilo, né? Vai ter mais comentários a fazer sobre aquilo, geralmente se distingue por isso, é como a gente distingue também, muitas vezes nas pessoas, um sentimento que a pessoa, vocês devem ter essa experiência aí, né, de quando ouvir uma pessoa falar e claramente ela está dominada por uma emoção, se aquela emoção é algo que aconteceu ali e agora, ela é momentânea, ou se aquilo ali é um hábito já estabelecido e a pessoa vem se sentindo daquela forma há muito tempo. A gente nota isso aí, por exemplo, com pessoas com quem a gente convive. Pode ser na família, pode ser em casa, pode ser no trabalho. As pessoas que convivem com ela e o cara está geralmente sendo amigável, né? A pessoa nunca tive problema com o cara, ou com a mulher, né? Enfim, qualquer pessoa. E aí, de repente, um dia a pessoa estoura e ela começa a sair com coisa do arco da velha. Ela começa a mencionar coisas assim que aconteceram há muito tempo, coisas das quais a pessoa nem se lembra, né? Ou descendo até a certos detalhes. Por exemplo, tirando várias consequências, né, e fazendo vários discursos em cima daquilo. Claramente aquilo não é uma emoção que está acontecendo somente agora. Aquilo ali é uma renovação, é uma nova instância de uma emoção que já se deflagrou várias vezes e que já estabeleceu um certo hábito e quase que abriu uma pasta dentro da cabeça da pessoa. Uma pasta com vários arquivos assim, motivos pelos quais o cara é um desgraçado. E aí vai lá e toda vez que eu sinto raiva de novo da pessoa, vai aumentando aquilo. As pessoas podem criar, inclusive, certas obsessões. E aquela emoção vai sempre surgindo e ressurgindo e ela vai criando realmente, quase como um câncer. Assim, ele vai se espalhando para várias áreas da psique da pessoa. Isso realmente é uma coisa bem perigosa e a gente, com essas emoções que estão mais intimamente ligadas a, por exemplo, os 7 vícios capitais, todo mundo que tem uma certa vivência da religião cristã já deveria pelo menos, né, em princípio, estar mais ou menos, não vou dizer munido contra ela no sentido de que ele não tem mais isso, né, mas pelo menos aprender como é que é o pulo do gato, né, pelo menos já saber identificar mais ou menos, ou reconhecer que aquilo é ruim, que aquilo desagrada a Deus, por exemplo, que eu não devo consentir a essas emoções, mas pelo contrário, devo lutar contra elas. Devo lutar para não ser mais assim. Se eu sou irado, se eu sou invejoso, né? Se eu sou avarento, etc. Então eu devo lutar contra essas coisas. Todo mundo mais ou menos entende. E eu já dei o aviso no começo da aula que eu não daria diretrizes práticas, nem diria para as pessoas como elas devem agir. Eu estou apenas tentando
analisar certos dados da realidade, e aí cada um que use isso como melhor lhe aprouver. E é bom dar um outro aviso também, que é que quando eu falo de desejável, indesejável, o que eu vejo que é certo, o que eu vejo que é errado, eu não estou falando de teologia moral. Eu fiz uma menção agora aqui ao Padre Tanqueray, e naturalmente estou usando um pouco a linguagem que é disso, naturalmente, mas eu não me coloco aqui na posição de pontificar sobre teologia moral, porque isso certamente escapa muito à minha competência. Essas categorias de positivo, negativo, desejável e indesejável na verdade, eu as estou usando simplesmente apelando à experiência. Nós conseguimos reconhecer, em alguma medida, que aquelas coisas são erradas, ou que elas são indesejáveis. Vejam o próprio Ovídio, ali, fez um retrato terrível da inveja, sendo ele mesmo um pagão, não era cristão, mas ele sabia, é um certo mínimo bom senso que as pessoas têm de reconhecer que algumas realidades humanas são detestáveis e outras são amáveis, certo? Muito bem, então, considerando todas essas coisas, vamos para a experiência do bate-boca. Eu falei agora, evidentemente, que eu não ia falar sobre religião, então naturalmente o bate-boca que eu estou falando não diz respeito ao dever que a pessoa tem de professar a sua fé ou de manifestá-lo, etc. Não estou falando disso. Eu estou falando daquelas discussões que a gente costuma ter. Tem gente que tem mais, gente que tem menos, tem gente que é até meio viciada nisso aí. E seja na internet, seja dentro da família, seja no ambiente de trabalho, enfim, a gente nota que tem muitas pessoas que têm um certo animus, um animus disputandi, só gosta de ficar batendo boca, alguém fala uma coisa e aí discorda, e aí já começa aquela, enfim. Então, em primeiro lugar, o que nós temos que avaliar aqui, eu acho, pelo menos é um bom ponto de partida, pelo menos para o nosso esforço no momento, é que emoções estão envolvidas aí. Por que nós nos motivamos a confrontar as outras pessoas quando elas dizem algo de que nós discordamos? E aqui que começa um outro problema, que é o seguinte. Provavelmente todo mundo aqui já teve algum bate-boca na vida, E aí pode tentar então fazer essa rememoração, Pode fazer essa anamnese, aí tentar voltar àquele momento e pensar o que me moveu naquele momento, E aí vai ter provavelmente uma certa memória emocional daquele ato. Mas, como eu mesmo falei, eu já os preveni disso, que as emoções muitas vezes elas se disfarçam de outras emoções. Enquanto mais distante no tempo, geralmente maior é a nossa facilidade em reconhecer esse disfarce. Naquele momento a gente não sabia que era assim, que aquela emoção estava disfarçada, mas quando passa o tempo, não só porque aquela situação agora tem menos influência sobre nós, tem menos peso sobre nós, porque já faz muito tempo que ela passou, mas também porque nós mesmos amadurecemos, pelo menos idealmente, as pessoas amadureceriam com o tempo. Então nós temos um distanciamento maior e é mais fácil identificar isso aí. Então vocês verem, provavelmente todos de nós na adolescência tivemos alguma espécie de apaixonite, E tivemos ali aquele momento de estar completamente arrebatado, por uma paixão juvenil. E para nós aquilo era a coisa mais elevada do mundo. E era assim, não só elevado, mas era a coisa mais maravilhosa do mundo, mais excelsa. Parecia assim que não tinha nada mais excelente, nada mais nada superior, digamos, àquilo. E hoje nós conseguimos olhar para aquilo, conseguimos olhar de volta e perceber a quantidade de estupidez e de, às vezes até de descaramento que existia naquilo ali. Como era possível que eu olhasse para os meus próprios sentimentos com tamanha ingenuidade, ou com tamanha cegueira? E entretanto isso acontece, passa o tempo, a gente ganha uma perspectiva melhor e geralmente é por dois motivos. Primeiro, por a gente não estar mais apaixonado e segundo, por a gente ter tido um certo amadurecimento. Pois muito bem. Então, como eu falei, com o tempo isso aí vai melhorando, mas, de novo, se a gente for fazer esse exercício agora e avaliar o que nos move a esse tipo de ato, nós nos esbarramos num problema que é
beleza, se a emoção é capaz de se disfarçar de outra emoção, como é que nós faz? Como que eu tiro a máscara da emoção? Não sei se vocês percebem que a nossa emoção ela só está acontecendo na nossa alma. Não tem como ir no médico, né? E pedir, doutor, olha, se eu vou no médico, eu estou com um problema no meu corpo, eu mostro para ele, tem um corte aqui, tem uma mancha aqui, eu mostro para o médico. Como é que eu mostro para o médico uma emoção? Literalmente, é impossível. O que eu posso fazer, por exemplo, no caso de uma psicoterapia, eu tento mais ou menos descrevê-la. Consigo mais ou menos descrever a emoção, mas, de novo, o médico vai perceber isso por analogia. Ou seja, ele vai ter que ouvir a pessoa descrever a sua emoção e vai meio que tentar reconstituir, né, ou acessar na sua própria interioridade o conceito daquilo, né, ou a memória de alguma coisa assim. Acontece muito com a gente justamente quando a gente está vendo um filme ou lendo uma história, né? Assim, o fulano ficou muito triste. Ora, a tristeza dele naturalmente não está em mim, né? Inclusive, se a história é ficcional, aquela tristeza não está em lugar nenhum, porque o personagem não existe. Então, o que eu vou fazer é compreender mais ou menos por analogia. Eu sei que eu já estive triste em algum momento, eu sei que eu já tive momentos de tristeza. Talvez não seja a tristeza daquele personagem, já não seja equiparável, seja pelo motivo, seja pela intensidade, mas o que eu posso sim é pelo menos ter uma certa noção, fazendo uma analogia com a minha própria experiência, tá certo? Então, como nós não conseguimos botar para fora a emoção para poder analisá-la, poder analisá-la desde fora, o que eu posso fazer? Então, é justamente isso que eu proponho, né, naquela aula passada, naquela outra palestra e nessa aqui também, que é uma espécie de interrogatório das próprias emoções, porque eu não tenho como desmascará-la, né, como ao final de um episódio do Scooby-Doo. Né? No final do episódio do Scooby-Doo, eles conseguem prender o homem que era o fantasma, e agora vamos descobrir quem é que era. Aí eles tiram o capuz, tiram a máscara dele, era o fulano. Né? Aí ele diz, se não fossem esses pivetes meio intrometidos, eu teria conseguido o meu objetivo. Né? Então não dá para fazer como o pessoal do Scooby-Doo. Nós não podemos se mentir lá e desmascarar aquela emoção. O que nós podemos é fazer uma espécie de exame dialético dela. Então, como que funciona isso? Em primeiro lugar, eu tento exprimir o que aquela emoção está dizendo ali. Ou às vezes isso basta simplesmente que a gente fale a partir daquela emoção. Então, por exemplo, eu sinto que eu estou apaixonado pela fulaninha. Então, temos aqui um membro da plateia que concordou. Né? Então, eu sou apaixonado pela fulaninha, nossa, ela é meu tudo, eu darei minha vida por ela, ela é maravilhosa, ela é não sei o que, ela é minha, nossa, que pessoa, sim, você é luz, é raio, estrela e luar, manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. Você é mais do que sei, é mais que pensei, é mais que esperava, baby. Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, baby. Né? A pessoa está naquela situação. Aí beleza. Será que isso que eu estou sentindo é amor mesmo? Ou será que é simplesmente, como se diz lá no interior, no sul, barulho? Né? Será que a pessoa está simplesmente com barulho? Ou será que a pessoa está simplesmente com uma certa carência emocional e afetiva que, por ter experienciado um afeto em direção à sua própria pessoa, ficou meio biruleibe, né? Biruleibe, não sei se você sabe, é um termo técnico da psicologia, tá? Que, né, muito exato aí, que se refere a justamente esse tipo de confusão aí, né? A pessoa está biruleibe. Será que não é, por exemplo, eu sou um cara e aí eu nunca tive uma namorada, eu sou tido por virgão entre os meus amigos, aí uma mina mais bonitinha foi lá e me deu uns mole, e aí se eu aparecer com ela em público, isso aí vai ser algo que vai, né, aumentar o meu status social e os meus amigos vão começar a me respeitar. É ou não é possível que aquele estado ali de raio, estrela e luar possa aparecer e na verdade ele é mais ou menos
alguma dessas coisas que eu mencionei, ou uma soma delas. Em primeiro lugar, se a pessoa ama tanto essa pessoa e não ama algum aspecto ou algum benefício que eu posso aurir dela, então eu posso, por exemplo, pensar, né? E se a fulana não fosse tão bonita assim? Ou se ela embagaçasse? É uma coisa que pode muito acontecer, né? Para homens e para mulheres também, né? Todo mundo, né? Geralmente, quando vai ficando mais velho, vai ficando mais feio, né? Vai ficando menos maneiro. É um destino, né, de boa parte de nós. Algumas pessoas são exceções, né? Os chamados Benjamin Button Babes, né? Mas são pessoas muito raras, certo? Então, e se ela ficasse feia, por exemplo? Será que você continuaria gostando dela assim? E se eu descobrisse, se por alguma circunstância qualquer, eu estar com ela, ou descobrisse, né, que eu estar com essa pessoa seria mais prejudicial do que benéfico para ela? E se a minha presença na vida dela fosse uma coisa ruim? E para o maior bem dela, seria melhor que eu não estivesse com ela? Estava fazendo perguntas, não quer dizer que nada disso seja verdade, né? Talvez a mulher vai ficar linda até os 90 anos, não sei, pode acontecer. Talvez não seja o caso de que eu estar com ela seria ruim, né? E se ela sofresse um acidente horrível e ficasse, né, ou desfigurada ou entrevada, né? Eu ainda quereria estar perto dela, eu ainda quereria estar ali? Pode ser que sim. Porque as pessoas, de fato, podem experienciar um amor profundo umas pelas outras, né? Mas, às vezes, pode ser que não, né? Às vezes, pode ser que o que eu estava tendo era apenas uma apaixonite, era apenas uma loucura. E, bom, hoje em dia é mais maneiro ainda, né? Porque a gente percebe que as pessoas descobrem que não amavam até por muito menos, não precisou acontecer nada disso aí, né? A pessoa só precisou conviver com a outra durante um certo tempo, né? O mais engraçado é quando acontece que a pessoa conhece a outra, aí eles começam a conversar, aí rola alguma coisa, e aí, nossa, agora eu estou apaixonado por essa pessoa, não sei o quê. E aí ela começa a perceber que existem incompatibilidades entre elas, e que existem coisas na outra que a irritam demais, mas ela ainda está naquele embalo do apaixonamento primeiro, então ela ainda continua com a outra, e mesmo padecendo aquilo, e se junta com a pessoa. E aí, com o tempo, aquele apaixonamento vai reduzindo, então a experiência que ela tem daquelas coisas detestáveis que ela já tinha percebido antes vai se tornando cada vez mais terrível e ela não tem mais um movimento contrário. E aí é que nós temos muitas separações, divórcios e músicas da Taylor Swift, né? E basicamente todo o repertório do sertanejo e uma boa parte do repertório do pagode entre nós. Não é assim? Muito bem. Então, não sei se vocês conseguiram entender por esse exemplo, posso dar outros também. Esse tal de interrogatório, né? Ou seja, a gente pergunta, tá, mas... Como é que tem uma expressão para isso aí que é... Não é José, é uma coisa assim... E agora, José? Não, tem o e agora, José, não, mas é... cara pálida. Não, esqueci, tem uma expressão muito engraçada brasileira para isso aí. Então, por exemplo, no caso, por que algumas pessoas dizem que entram em bate-bocas, né? Em primeiro lugar, porque elas creem firmemente que têm razão, e aí por que então defender aquilo dizendo, porque isso que eu estou dizendo é verdade, e, né, ninguém diria que a verdade, que a mentira ou a falsidade é preferível à verdade, né? Ora, se a verdade é sempre preferível à falsidade, e se há outra opinião falsa, e eu tenho a chance de tornar verdadeira a opinião falsa, não, aliás, não é tornar verdadeira a opinião falsa, né? Substituir a opinião falsa por uma opinião verdadeira, isso tem que necessariamente ser bom, né? Esse seria um jeito de formular a coisa. Deu para entender isso aí? Então... geralmente as pessoas, né, muito gostam de se pôr, assim, como defensores da verdade. E outra coisa, não só a verdade acerca de qualquer assunto. Embora as pessoas se matem, muitas vezes, pelo grande debate Palmeiras versus Corinthians, ou Grêmio versus Internacional, tem isso aí, mas
as pessoas que são capazes de brigar feio por causa disso não são muito o público ao qual eu estou me dirigindo nessa palestra, espero que vocês percebam. Então eu estou falando das pessoas que costumam bater boca sobre assuntos assim, aspas, importantes. Política, economia, sociedade, ciências, filosofia, né, em níveis diferentes, né? Mas pessoas geralmente têm isso aí. Então por quê? Porque é verdade, porque aquilo é verdadeiro, porque aquilo é justo e é preciso fazer isso aí. Muito bem. Então, em primeiro lugar, vamos ver se o teu amor pela verdade seria forte o suficiente para ele sozinho estar, ou pelo menos eminentemente, estar motivando essa tua moção contra uma outra pessoa a ponto de fazer algo que claramente vai indispor, né? No mais das vezes vai indispor um contra o outro. Né? Se tivesse em mim tamanho amor pela verdade assim, como que eu agiria? Então, em primeiro lugar, essa é a minha opinião que eu estou defendendo aqui. Porque a economia tinha que ser assim, porque a sociedade tinha que ser assim, porque o governo tinha que ser assim, porque não sei o quê, né? Opiniões desse tipo aí. Se a veemência com a qual eu estou defendendo isso aí viesse de um amor que eu tenho pela verdade, de buscá-la e manifestá-la, em primeiro lugar, isso se manifesta na minha própria na própria atenção que eu dou ao objeto. Então, por exemplo, essa minha opinião, ela é fruto de quanta reflexão e de quanto estudo. Porque se eu gosto tanto assim da verdade, eu devo, pelo menos em princípio, admitir que eu não tenho acesso a ela imediato, né? Especialmente em questões mais amplas, assim como economia, sociedade, a política, né? São questões que envolvem muitas coisas e, portanto, são assuntos bastante complexos, né? A gente tem que estudar aquilo ali na história, tem que estudar aquilo no modo de funcionamento mesmo da economia, isso dentro dos quadros do quadro geral das leis e da administração do país. Muitas vezes isso implica nessas coisas, né? E quanto tempo, quanto esforço eu devotei a isso? Se eu tenho essa paixão tão grande assim pela verdade, né, a ponto de querer brigar com as pessoas, a ponto de querer me indispor com as pessoas. Pessoas, às vezes, elas brigam com pessoas da sua própria família e ficam sem falar com pessoas da própria família ou do trabalho, pessoas das quais elas, em certa medida, dependem, ou com amigos, né? Ficam numa animosidade terrível por causa de questões dessas, que eu devo admitir que não são questiúnculas, não são questões pequenas, porque olha, como deveria funcionar a sociedade, como deveria funcionar o governo, como deveria funcionar a economia. É claro que são questões muito graves, é claro que são questões muito importantes e é preciso haver quem estude essas questões, é preciso haver quem as discuta. É claro que sim, mas voltando para aquele ângulo pelo qual eu queria analisar, não sei se vocês estão entendendo a direção aqui, né? Se fosse realmente o amor pela verdade, eu não me comportaria como um buscador da verdade, eu não seria uma pessoa que, antes de ter essa opinião, ou para ter chegado a ter essa opinião, busquei a verdade sobre aquilo, e depois busquei aprofundar o meu conhecimento daquela verdade, o conhecimento sobre esse objeto, né, sobre esse aspecto da vida humana. Não seria uma coisa coerente? Não seria algo afim? Não sei se vocês enxergam essa relação. Em princípio, sim, né? E outra coisa, eu posso atacar o outro, né, que tem opinião contrária, dizendo, não, mas isso aí que você está dizendo é irracional. Então, é uma tática de argumentação muito, muito, muito comum, né? Que é assim, não, tu só está dizendo isso aí porque tu está repetindo o que o fulano disse, né? Tu está dizendo isso aí é só porque os outros disseram, ou tu está dizendo isso aí só porque tu é assim, assim, assado. Muito bem. E tu pensas aquilo que pensas por quê exatamente? É um negócio que o professor Olavo falava muito, né? Ele dizia, eu pergunto para as pessoas, qual é a origem dessa tua ideia? E a resposta da pessoa geralmente é uma argumentação em favor da ideia. Olha que coisa interessante. Olha a profundidade disso, porque se a pessoa, respondendo à pergunta como essa ideia foi parar na tua cabeça, ela responde com a argumentação, significa que um dia ela estava lá com a sua roupa de Sherlock Holmes, né, com o seu cachimbo, cercada de livros, né, os mais esclarecidos autores sobre aquela questão, examinou todos eles e aí,
né, lá com o seu cachimbo assim, dizendo, falando com o Dr. Watson, né, e montou então um silogismo na sua cabeça e foi constituindo, né, os argumentos sobre aquilo ali, e aí então de repente ela, realmente eu sou comunista, né? Então assim, não, realmente eu sou liberal, não, realmente eu acho que eu sou libertário. Foi isso que aconteceu? Ou vocês simplesmente ouviram alguém fazer um discurso, ou socialista, ou libertário, ou liberal, ou sabe sei lá o quê, e rolou uma conexão ali, rolou uma sintonia. Ou às vezes é o contrário, tem gente que funciona muito melhor por oposição. Eu mesmo sou assim, né? Eu adquiro muito mais uma convicção em distinção de alguém do que imitando aquela pessoa. Hábitos é o contrário, hábito eu adquiro muito mais por imitação, mas opinião eu adquiro muito mais por oposição. Enfim, cada um com os seus problemas, né? Cada um com as suas loucuras. Mas quando eu vejo uma pessoa assim, eu acho ela meio detestável, ela está falando alguma coisa, eu penso, rapaz, deve ser o contrário. E aí eu fico mais favorável àquela outra opinião. E claro, percebam, né? Eu estou falando tudo isso aqui, como eu falei no começo, eu estou partindo principalmente da minha própria experiência, da experiência de pessoas que eu conheci, né? Então eu não estou falando aqui, né, do topo da minha torre de marfim, como se eu não tivesse esses mesmos defeitos. É claro que eu tenho esses defeitos também, né? E eu já fui, inclusive, em outras épocas da minha vida, uma pessoa extremamente cabeçuda, né? Uma pessoa extremamente teimosa, e já me meti em muitos bate-bocas e tal, e um pouco do que eu estou dizendo aqui é justamente reflexão sobre essas experiências, né? E ver como tudo aquilo foi tremendamente inútil. Diga. Ansiando por secar o nosso pranto, com todos os teus préstimos enxutos, chegas sempre atrasado aos minutos. Assim, no drama da paixão, portanto. Vamos pegar, por exemplo, a pessoa que é a favor do socialismo. Então, vai lá. Você é socialista? Sou socialista. Por que você é socialista? Ora, é porque os meios de produção, né, ou a pessoa comunista, né, é que os meios de produção estando na mão da classe dominante e opressora, isso aí gera a mais-valia e não sei o que, e todas aquelas teses assim. Muito bem. Ela vai te dar uma análise, né, clássica marxista. Na melhor das hipóteses, seria uma análise clássica marxista. Provavelmente ela vai te dar uma versão muito mais diluída e muito mais estúpida, que seria algo assim como: porque os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres ficam cada vez mais pobres. E isso não vai mudar enquanto os proletários não se unirem e assumirem o controle dos meios de produção. Uma pessoa vai provavelmente dizer alguma coisa mais ou menos assim, e o problema do mundo é o capitalismo, e por que o problema do mundo é o capitalismo, e aí vai vir algum discurso nesse sentido, né? A tentar argumentar em favor daquilo ali. Só que dificilmente foi assim que dificilmente foi a percepção dessas coisas que veio. Dificilmente ela estava lá com estatísticas da renda, a renda média em tal país durante os anos tal e tal, e aí depois estatística, ou então a divisão dos 10% mais ricos, 10% mais pobres, e aí a renda deles, e fez uma comparação e chegou a essa conclusão. Dificilmente foi assim, dificilmente a ideia foi parar na cabeça dela dessa forma, né? Mas o que ela vai te dar ela vai falar como se ela tivesse percebido isso. Ela vai falar como se ela estivesse exprimindo uma percepção efetiva da realidade que ela teve. A pessoa vai dizer assim: não, todos os males que ocorreram na história até hoje foram por causa da ação ou da existência de um Estado ou de alguma organização similar ao Estado, e aí, portanto, a única solução para vários desses problemas permanentes é a abolição do Estado. Quando a pessoa te diz isso, perceba, o objeto que ela tem seria a manifestação do fenômeno Estado. Olha, os fenômenos que nós poderíamos reunir sob o conceito geral de Estado, e depois teria ainda o problema de depurar essa noção a ponto de ela ter uma definição, né? E aí ela conseguiu enxergar em todas as sociedades que conseguiu, não precisa nem ser todos, vamos ser um pouco benévolos também, digamos aí uns 20
Não é tanto assim, história, analisar 20 exemplos, não é tanto, né? É uns 20. 20 sociedades que tinham uma organização similar ao Estado. E elas olharam para aquela sociedade, estudaram aquela sociedade, conseguiram conceptualmente identificar o que era o análogo ao termo que nós usamos hoje, Estado, naquela sociedade, naquele tempo, levando em consideração a época, levando em consideração aquela cultura. E aí ela viu os males daquela sociedade, né, as coisas e ela conseguiu fazer, né, por uma análise daquela realidade, conseguiu estabelecer um nexo de causa e consequência. E ela notou que esses males sobrevinham àquelas sociedades por causa do Estado. Veja que eu estou tentando fazer a versão mais benigna possível. Então, eu nem disse que é todos os males, né? E nem disse que necessariamente precisa ser unicamente, mas digamos que ela notou que havia essa causa e ela era, no mínimo, uma causa importante, uma causa eminente naquilo ali. Quando eu afirmo uma coisa dessa sobre a história humana, né, está mais ou menos implícito, né? Quando eu afirmo alguma coisa da realidade é porque aquilo é o resultado de uma percepção. Se eu estou falando aquilo simplesmente porque uma outra pessoa falou, né? Porque uma outra pessoa disse aquilo, então na verdade o que eu estou querendo dizer é uma pessoa muito respeitável, muito autoritativa disse tal coisa. Isso é a real experiência que eu tenho. Isso é o que realmente aconteceu. Não, eu ouvi alguém dizer isso e eu estou repetindo o que essa pessoa disse. Eu posso simplesmente citar, né? Dizer, tem um professor ali, tem um filósofo tal, tem um escritor tal, cara, né? Eu acho que a opinião dele é muito respeitável e ele disse que tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tá bom, não tem importância, está sendo sincero nesse momento. Agora, quando eu finjo que conheço, né? Quando eu finjo que tenho uma compreensão tão abrangente e tão profunda de realidades muito complexas, né? De coisas muito complexas assim, como o funcionamento em geral da sociedade, em geral da economia e coisas assim, né? Tudo bem, se eu tenho um desejo, se eu sou movido mesmo pelo amor à verdade, e busco através do estudo, através da reflexão, chegar ao entendimento disso, e aí em fruto disso eu tenho uma opinião, aí tudo bem, aí eu como é que eu vou dizer assim? Aí o conteúdo da ideia e a argumentação em favor dela vão tender a cada vez mais coincidirem. Tender a cada vez mais a coincidirem. Mas não é... As pessoas falam como se tivesse uma compreensão muito elevada daquilo, quando na verdade não tem exatamente essa compreensão. Ela está provavelmente repetindo o que alguma outra pessoa disse e aquela coisa veio com uma certa impressão de verossimilhança. Então, ou seja, já tem uma certa mentira interior só nisso aí. E aí muito mais também quanto à motivação. Justamente voltando àquele aspecto inicial. Né? Inicial quando eu entrei nesse assunto. Que é o seguinte. Beleza, então o que está me movendo ali necessariamente? Outra coisa, é para a verdade triunfar. Né? O grande triunfo da verdade, porque eu sou um amante da verdade, porque eu sou um filósofo, porque não sei o que me move é o amor da verdade. Pá. Bem, em primeiro lugar, aliás, em segundo, né? Porque primeiro veio o que está antes, naturalmente, né? Porque primeiro e segundo significam isso. Olha só que coisa brilhante. Então, em segundo lugar, qual é a real probabilidade de a pessoa se convencer disso aí? Né? Porque, em princípio, né, ninguém fica falando a verdade para paredes, né? Ou fala a verdade para pedras. Eu faço isso às vezes porque eu só entendo direito as coisas que eu ensino. Só que nem todo mundo tem paciência de ficar me ouvindo o tempo todo. Né? Como você deve estar entendendo por quê, inclusive, né? Vocês que estão assistindo. Então, eu simulo aulas. Eu fico dando aula para o ar, às vezes, assim, que é um jeito que eu tenho de organizar as ideias, né? Mas, em geral, as pessoas não fazem isso, né? Em geral, elas não ficam pregando as suas brilhantes ideias sobre economia e política e outras coisas para entes inanimados. Elas fazem isso para outras pessoas, geralmente, né? E por que poderia ter sentido uma coisa dessa? Não, seria para que a pessoa deixasse a sua opinião falsa e viesse para a opinião verdadeira, né? Que as escamas caíssem dos seus olhos. Então, se existe uma possibilidade de isso acontecer, faz sentido, de fato. Aí eu estou, né? Existe probabilidade, eu não estou nem querendo dizer certeza. Não estou nem querendo dizer nada disso. Principalmente se existe
possibilidade. Mas aí vem assim, remontem a experiência de vocês. Quantas opiniões vocês têm hoje e que vocês têm porque vocês perderam um debate sobre aquilo ali e aí no final do debate perceberam, não, era verdade mesmo o que a outra pessoa estava dizendo. Ou quantas pessoas vocês viram fazer isso aí? Ou será que as pessoas não mudam de opinião simplesmente porque elas ouviram alguém dizer uma coisa contrária e depois foram pensar a esse respeito? Ou nem pensaram, simplesmente mudaram porque, né? Acho que não lembro se é o Nelson Rodrigues que dizia, quer mudar a opinião do idiota, mude-o de lugar. Né? E, de fato, ele vai estar lá no meio do pessoal da esquerda, vai pensar que nem o pessoal da esquerda, bota o pessoal da direita, vai pensar que nem eles e assim por diante. Então... E aí, veja, então nesse caso, a pessoa pode pensar por alguma coisa que tu disse, né? Não estou dizendo que assim, todo mundo, ninguém pode ter opinião sobre nada e ainda que tenha, que nunca manifeste sobre nada. Não, até porque o bate-boca não é isso, né? O bate-boca não é quando a pessoa dá a sua opinião sobre alguma coisa, é quando ela dá a opinião sobre a coisa e aquilo se torna uma altercação, aquilo se torna um conflito. É claro que existem situações em que isso pode ocorrer quando essas condições aí estiverem. Por exemplo, quando uma pessoa conhece aquilo ali e realmente conhece a coisa, digamos, substancialmente, conhece não porque ela está repetindo o que uma outra pessoa disse, mas porque ela tem uma familiaridade efetiva com o assunto e uma certa profundidade de conhecimento sobre aquilo, né? E que ela, vendo uma outra pessoa que é uma pessoa razoável, né, e que pode reconsiderar o seu modo de ver, as pessoas têm uma troca de ideias. É claro que isso é perfeitamente possível, né? Mas isso eu acho que não merece o nome de bate-boca, né? Isso aí realmente é um debate, isso realmente é uma discussão. E aí só o que eu estou dizendo é que, pelo menos na minha experiência, boa parte das discussões que as pessoas têm sobre esses assuntos, na verdade, são bate-bocas e não verdadeiras discussões ou verdadeiras trocas de ideias. E que os frutos disso aí geralmente são as pessoas se indisporem umas contra as outras, né? Então, e aí tem uma outra coisa também, que é assim, beleza, se o que está me motivando é isso aí, não é o amor à verdade, porque se eu fosse um grande amante da verdade, eu dedicaria provavelmente muito mais tempo e esforço em descobri-la, né? E não simplesmente em reafirmar e regurgitar as minhas convicções ideológicas. Então, provavelmente não deve ser isso aí. E será que eu quero realmente salvar aquela pessoa do erro e da ignorância, né? Se não for, ou pelo menos se não for eminentemente, né, nenhuma dessas duas outras causas, o que mais pode ser, então? Aí digo eu, geralmente é o mero desejo de estar certo e o desejo de impor-se sobre os outros. Não sei se vocês já tiveram essa opinião, porque não sei se vocês já foram tão pentelhos quanto eu já fui, né? Mas acontece às vezes num debate, tu tá discutindo com a pessoa e tu perceber que ela tem razão. Ou perceber que assim, caramba, agora realmente ele fez um raciocínio aqui, uma coisa, cuja conclusão é evidente. E aí voltando àquela primeira definição no começo. Uma coisa é a percepção, e toda percepção humana tem alguma coisa de racional, tem alguma coisa de intelectual. E por outro lado teve a ressonância interna. Então quando alguém fala uma coisa, eu percebo que a pessoa teve razão, mas eu ainda continuei teimando, o que aconteceu aqui? Houve a percepção de que ela estava correta. Mas se eu não admitir que ela estava correta, eu fui motivado pelo quê então? Não pelo conteúdo da percepção, mas puramente pela emoção. O modo como eu reagi, como que ressoou dentro de mim a percepção de que ela tinha razão. Não necessariamente que a tese dela estava certa, mas, por exemplo, que um argumento meu era falho. Ou que eu tinha usado em favor da minha tese um fato que não era verdadeiro. Isso pode acontecer até para gente muito inteligente, pode acontecer. Todo mundo pode se enganar, né? Então, né, se você aí passou por uma situação dela, não quer dizer que necessariamente você seja burro, né? Isso pode acontecer com todo mundo, mas o que é importante aqui é perceber como nós reagimos a isso. Se eu percebi que alguma coisa que eu estava dizendo era falsa, ou aquilo que o meu adversário, né, digamos, disse, era verdadeiro, e aquilo se opunha à minha tese de alguma forma, ou eu simplesmente não gostei, né, daquilo ali, e eu reagi rejeitando aquilo ali, então me parece bastante evidente que naquela situação,
só tinha pelo menos uma coisa principal, ou mais importante, que estava me movendo ali. Era o desejo de eu estar certo e o outro não. Ou no mínimo de eu estar certo, que às vezes as pessoas tentam fazer isso aí também, né? Não, no fundo nós estamos dizendo a mesma coisa, né? Isso aí também, porque aí é a combinação de duas coisas. A pessoa quer estar certa, mas também tem um certo medo do confronto, ou pelo menos ela tem uma certa aversão aos outros não gostarem dela. Então ela quer conciliar as duas coisas. Ela quer ao mesmo tempo estar certa e não ter mais problemas. Né? Não, de certa forma, estamos dizendo a mesma coisa. Nós dois estamos certos, né? Enfim. Aí começam umas ginásticas mentais cada vez mais elaboradas, né? Uns verdadeiros saltos ornamentais da retórica, né? Disso. Eu lembro do velho discurso, porque às vezes eu tive a oportunidade de falar sobre religião. Por algum motivo as pessoas têm mais medo de falar de religião do que de política. Político é só se solta, mas religião, o cara mete uma... Não, todos os caminhos levam a Deus. É basicamente isso que o senhor falou agora. Nós dois estamos certos, a gente pensa na mesma coisa. Bom, por que uma pessoa pensa que todos os caminhos levam a Deus? Acho que podem ser vários motivos diferentes, né? Um deles pode ser só que ela ouviu e achou bonito aquilo ali, né? Uma fonte talvez possa ser essa aí mesmo, né? Não, um jeito que eu... Né? No final das contas, todos queremos a mesma coisa, né? Todos estamos de acordo e tal. Pode ser de fato alguma coisa assim, né? Não tomem nada do que eu estou dizendo aqui em sentido absoluto, que eu estou dando exemplos e estou só afirmando que, olha, existem essas coisas, eu sei que já aconteceram comigo, ou aconteceram com pessoas próximas a mim, é como eu consigo analisar. Não quer dizer que eu estou exaurindo todas as possibilidades, toda a realidade que é esse fenômeno do confronto de ideias. Óbvio que isso pode acontecer em cenários diferentes e com pessoas diferentes, portanto, realmente ser coisas, né, muito, muito distintas. Né? Então, em resumo, eu só queria convidá-los, né, a fazer essa reflexão, né? Se vocês são pessoas particularmente propensas, né, a ficar batendo boca, né, faça uma análise mais ou menos como a análise da pessoa irascível, né? Ou a análise da pessoa que teve uma paixonite na juventude. Olhe para as emoções que motivam isso e olhe principalmente para em que isso adianta a vida de alguém, em que isso realmente ajuda as pessoas, ajudam a vocês, ajudam as pessoas próximas a vocês, né? Isso é uma coisa que realmente pode converter as pessoas a tal verdade excelsa e maravilhosa que vocês conhecem. Às vezes pode ser que sim, não estou dizendo que não também, né? É só pensem, #reflitão, né? Sobre isso aí e levando em consideração essas coisas que aqui eu chamei a atenção. Essa aula foi principalmente inspirada em uma pessoa que eu conheço, né? Não vou dizer o nome evidentemente, mas é uma das pessoas mais teimosas e não sei se existe em português a palavra para isso, em inglês é opinionated, em francês é opiniâtre. Não sei se tem em português isso aí. É uma pessoa opinativa, opiniosa, opinienta. Geniosa, eu acho que é a palavra mesmo. Realmente. Sou geniosa. E ela, tem ali as convicções dela, assim, porque o mundo é assim, porque é esse o candidato, porque esse é o sistema de governo, porque esse, aí fica o tempo todo pensando em política, o tempo todo, e assim, olha, já desvendou os segredos do universo, né? Aos 19 anos, o que é uma coisa muito impressionante, né? As possibilidades são baixas, mas nunca zero. Né? Então, assim, a oportunidade de uma pessoa de 19 anos ter entendido qual é o funcionamento ideal da sociedade, do governo e da economia, né? Eu falei, baixa, mas não é nunca zero. Vai que ela realmente, né, matou a charada da sociedade humana sobre a Terra, né? Vai que. Pode ser. Daí ela tem uma irmã trans e socialista. E o pai dela é comunista também. E são todos protestantes, inclusive. Então, imagina o caldão
a sopa maravilhosa que é essa turma, né? Aí um dia ela teve que se mudar do lugar onde ela estava lá, e ela pediu abrigo na casa dessa irmã transsocialista dela, né? Beleza. Aí, assim, por mais que ela tivesse aquelas opiniões diferentes e tudo mais, não é que a família viva brigada, assim, eles se conversam, tudo mais. Mas ele estava lá, então pensa, ela estava lá de favor, né, com a irmã dela e tal, enfim, e aí acordou de manhã e pensou, tô aqui na casa da minha irmã, vou fazer um favor, eu vou fazer um café da manhã para todo mundo, né? Aí ela foi lá na cozinha, né, começou a fazer as coisas e a irmã dela apareceu. E do nada, sabe-se lá por que motivo, começou um bate-boca sobre justamente uma coisa aí de libertarianismo versus socialismo, Estado, sociedade, uma coisa assim. E aí, assim, aquilo que podia ter sido um momento amistoso, né, de uma irmã socorrendo a outra, né, num momento difícil que eles estavam passando, poderiam conviver em paz, tomar o seu café da manhã, e depois lavar a louça, não sei, conversar, cada um seguir o seu dia bem, né? Não, ocorreu uma cena extremamente caótica, não que elas se bateram nem nada, mas ficaram embisugadas umas com as outras, né? Ficaram passando raiva depois, e nem a libertária virou socialista e nem a socialista virou libertária. Ninguém progrediu em nada ali. Aquele momento não tornou ninguém mais próximo de qualquer coisa, né? Nem a... Como é que eu vou dizer? E nem delas mesmas, pelo jeito. Nem elas se tornaram mais próximas delas. Evidentemente não. Isso só colocou uma tensão adicional e uma dor emocional adicional, né? E aí vem de novo, né? Trata-se aqui de uma emoção evidentemente negativa, e não é negativa só porque ela é desagradável. Afinal de contas, ninguém pode achar racionalmente que a vida humana é feliz quando ela não tem nenhuma emoção negativa. Não é assim. Todo mundo aqui sabe que muitas coisas que valem a pena fazer, muitas coisas que têm valor, implicam numa certa carga de emoção negativa. Isso é normal. É normal. Tudo que a gente vai fazer vai ter uma certa emoção negativa, né? É sonho de louco se a pessoa achar que vai ser uma vida em que em nenhum momento ela vai sentir nada ruim. Não é isso. O problema, na verdade, maior, e é a razão da infelicidade, é a percepção que a pessoa tem de que a sua emoção negativa não tem motivo ou não tem valor. Ou seja, a pessoa está sofrendo por nada, sofrendo por pura injustiça. Isso às vezes é formulado, né, é dito da parte da pessoa como uma injustiça que lhe fizeram. E a pessoa só está na merda porque os outros são ruins, porque as pessoas são terríveis, porque o Brasil é um país, é o Bostil, né? É culpa do Lula, é culpa da esquerda, é culpa da minha mãe, é culpa do meu vizinho, é culpa do Samuel, né? Aí nesse caso, tudo bem, eu tenho o alívio de não ser culpa minha, mas percebam que a coisa não deixa de ser injusta, né? Se for o Samuel e arruinou a minha vida por nada, né? Olha que razão terrível de infelicidade, né? Então, geralmente a percepção que as pessoas têm da sua vida como algo infeliz geralmente passa por isso. Elas percebem que tem as fontes de emoção negativa e não tem ali nenhum valor, não tem ali nenhum bem, não tem ali nenhuma... Enfim, aquilo não traz nenhuma vantagem para ninguém, não tem nenhum valor em si, aquilo não é algo belo, algo moral, algo bom. Então, não é exatamente a ausência de emoção negativa, é o valor que elas podem ter, né? O para que elas estão ali. Então, ficaram as duas loucas de raiva umas com as outras, uma com a outra, né? E demoraram um tempo até se voltar a falar. Imagina que clima gostoso, né? Tá as duas morando na mesma casa, né? A transsocialista lá odiando a outra e a outra odiando a uma, né? E aí tá as duas, aí uma sai do quarto, vê a outra no banheiro, assim, né? E olha que coisa maravilhosa. E pra quê? Pra quê? É uma emoção negativa que apareceu, as duas ficaram sofrendo, né? Para quê? Para nada. Não tem sentido isso, não tem motivo. É óbvio, porque as duas irmãs se conheciam há muitos anos.
elas não sabiam que se uma ficasse cuspindo na cara da outra suas opiniões, as duas inclusive igualmente estúpidas, né? Elas não iam convencer a outra, é claro que sabiam. Né? Então a coisa não tem motivo nenhum para existir, não tem nenhum bem que vá sair dali, na verdade só tem o mal, que na verdade é um dos principais males, as principais causas de infelicidade, que é o sofrimento sem sentido. É o sofrimento que está ali e dele não há nada de bom que vai surgir. Né? E agora fazer a pessoa entender isso, né? Aí eu mesmo já desisti. Ela tá ficando mais mansinha agora até. Né? Ela tá também ficando mais velha, né? 19 anos já nas costas. Praticamente dá para passar no INSS já, ver se consegue alguma coisa, né? Tá virando um membro honorário já da sociedade humana. Então, né, espero aí que as coisas melhorem, né? E claro, também é um exemplo meio extremo, mas eu já encontrei muitas pessoas também que são exemplos um pouco menos ilustrativos, justamente porque são um pouco menos patológicos, né? Mas fica aí então essa proposta aí de análise, né? Seja de si mesmo, se vocês são pessoas que não são tão geniosas, né? Não são tão opinientas, então talvez não vai servir tanto, mas talvez isso ofereça uma via mesmo de meditação e de expressão dessa realidade, que talvez, se não é algo que cause muitos problemas a vocês, talvez cause problemas a pessoas que vocês conhecem, né? Então, quis oferecer uma certa perspectiva aí sobre esses fenômenos aí, tá bom? Dúvidas? Perguntas? Professor, um dos motivos que me fez vir para cá, porque eu me encaixei perfeitamente, no mesmo caso que o senhor falou que tem um exemplo. Joguei a carapuça e, nossa, sob medida. Aí, direitinho. Caramba! E recentemente eu estava tendo muita discussão num grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp Satanás Limitada, a empresa. E eu sei que o senhor iniciou a palestra justamente dizendo que não tinha intenção de dar, tipo, conselho, coisa do tipo, nada disso. Mas eu parto da questão de que, de certa forma, a gente precisa meio que buscar alguma muleta, alguma ajuda para justamente fazer esse mecanismo que o senhor falou de meditar sobre essa questão. Então, quando o senhor fala da questão da emoção, eu percebi que eu me incluía muito na confusão, vamos dizer assim, nos debates, por uma situação realmente emotiva. Eu queria estar lá de alguma forma, né, participando daquilo dali, e, sinceramente, você não tinha nenhum resultado. Você não iria conseguir mudar a cabeça da pessoa, nem nada do tipo. Né? Então, as discussões lá giravam, na maioria das vezes, por questões políticas. Né? E eu acredito em muitas por causa disso. E o que acontece? Eu, por exemplo, eu ficava muito incomodado com a questão da desonestidade no argumento. A desonestidade no argumento da pessoa. O que seria a desonestidade? Por exemplo, a pessoa vem e coloca toda uma situação que a gente percebe que existe uma carga ideológica que posiciona ela em determinado espectro político, tá entendendo? Mas quando você bota o contraponto, ele joga na sua cara que você que está sendo ideológico, tá entendendo? E ele não. Sim. Tá entendendo? Então, na verdade, o ideológico, eu não estou tirando nenhum ponto na situação de que eu não estou sendo ideológico, até porque a minha posição tem, vamos dizer assim, uma razão de ser, que vai diante dos meus valores, toda essa situação que me coloca num espectro, né? Então, eu não posso fugir disso. O que eu não gostava era justamente quando ele jogava essa carapuça em mim, mas ele mesmo não se assumia. E ele se colocava como se fosse superior. Max Weber, acima do fato social, você sabe? Superior a tudo da lei, mas nitidamente não era, tá entendendo? Então o que acontece? A sua posição é ideológica, a dele é puramente científica. Justo, pronto. Então o que acontece? Havia discussões que era tipo isso, eu precisava entrar nisso, porque, por exemplo,
chamar o Olavo de Carvalho de criminoso e Lula de inocente. Tá entendendo? Esse tipo de coisa você não tem condições de simplesmente abdicar quando você está no calor do negócio. Só que uma das coisas que aconteceram, o pessoal começou a reclamar, estava tendo uma discussão política, o grupo não era para isso, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu comecei a perceber uma coisa, que realmente eu não estava ganhando, e eu acabava realmente gerando situações em mim que me levavam ao pecado, situação de que eu xingava a pessoa, de que eu, vamos dizer assim, vinha instintos malignos, você praticamente estaria desejando o mal. Sim. Isso não é bom. Exato. O sentimento da pessoa, isso não é bom. E é interessante porque em certos momentos, quando a discussão ia para a questão da religião, porque pelo aspecto político, a pessoa transformava a religião e Jesus Cristo num socialista. Tá entendendo? E aí você vem, tenta trazer aquela coisa toda em pronto. Eu não sentia isso. Porque eu sentia como se houvesse uma questão de evangelização. Não, eu preciso tratar aqui dessa forma, porque eu não posso deixar essa pessoa nesse engano, de tal forma que o que está em jogo aqui para mim, entrava a questão de Jesus Cristo. Mas, na verdade, eu não sei bem se isso daí tem a ver. O que acontece? Eu me afastei, eu resolvi abrir mão de estar nessa discussão, de entrar nessa discussão, me afastei geral, silenciei no grupo, literalmente. Primeiro, por causa das reclamações das pessoas que não eram dirigidas diretamente a mim, era diretamente o fato de ter discussões lá, tá entendendo? Os grupos não tinham sido criados para isso. É, isso, tá entendendo? Mas também porque eu percebi essa situação de estar me levando para uma coisa que eu não estava gostando. Principalmente nessa situação de desejar o mal, do pecado, da emoção, como o senhor falou. E aquela emoção eu não estava querendo ter. Embora existisse uma questão da emoção de me levar para ali, mas eu não estava querendo ter. E aí, quando o senhor falou isso daí, de meditar e tudo mais, na verdade, quando eu me afastei, eu pensei justamente naquela parte do Evangelho de Jesus Cristo, do Evangelho que diz assim, que Jesus diz assim, quando o seu olho está lhe fazendo pecar, arranca o olho, né? E eu percebi, é claro que a gente não vai arrancar literalmente o olho, mas nessa situação eu precisava abrir mão, porque aquilo dali não estava me levando para uma posição superior e não estava fazendo nada de bem. Aí eu me pergunto, porque depois veio o sentimento, principalmente quando você silencia e deixa as gralhas falando, um sentimento meio que de culpa, tipo assim, como se você dissesse assim, você ficou em silêncio e você deixou aquilo dali. Então, como é que a gente pode conciliar nesse sentido? Eu sei que o senhor não está aqui para aconselhar, mas como é que a gente pode conciliar nesse sentido? Quando é que a gente, vamos dizer assim, nós somos chamados, né, a entrar na discussão? Porque, de certa forma, nós somos. Porque se a gente pensar que aí a gente lembra dos mártires. Eu não acho que seja que de certa forma nós somos. Eu acho que pode haver ocasiões em que sim nós somos chamados. Pronto, então eu queria... Pode haver ocasiões que sim. Pois é, mas é como eu falei no começo, eu não vou dar conselho prático porque esse é um discernimento que vocês têm que fazer. Né? E aí tem que ver ali, e aí Quando aquilo afeta uma situação pessoal, por exemplo, seria uma... Não, até o senhor levantou um ponto interessante aí, que eu não falei justamente porque eu já tinha dito no começo que a minha perspectiva não era da teologia moral, e portanto eu não ia falar sobre isso, mas não deixa de ser interessante notar que muitas vezes essas situações levam sim as pessoas a pecado. Justamente por causa desse arroubo emocional terrível em que tu quer que a pessoa esteja errada, de repente tu quer bater na pessoa, de repente tu quer que a pessoa com a família toda morra, que queime no inferno. Por causa daquilo ali, e a pessoa, né, só saber que tem uma situação em que isso pode surgir em ti, já deveria ser motivo para tu fugir dela. Mesmo que tu não tenha caído necessariamente num pecado mortal por causa disso, mas só essa ocasião aí já deveria ser em princípio evitada, né? Penso eu.
Então, isso é uma coisa interessante, realmente, o senhor mencionou, eu não tinha falado sobre isso, porque eu estava evitando um pouco essa perspectiva, mas não deixa de ser uma coisa interessante mesmo, né? Agora, quanto ao discernimento, né, de novo, é algo que vocês mesmos vão ter que ver, eu não tenho também o conhecimento total dessa coisa, eu só apresentei algumas ideias que são justamente baseadas na minha experiência, né? Então, a primeira delas é se, por exemplo, esse sentimento de culpa. Eles vão ficar lá conversando e eu não vou me manifestar, né? Não, vamos pensar assim, a minha manifestação teria que efeito? A minha manifestação, veja, eu não estou nem dizendo isso no sentido de, porque vai mudar o modo deles pensarem. Não precisa... Provável, né? Pouco provável. Assim, todo mundo sabe que é pouco provável, né? Mas, por exemplo, uma coisa que pode acontecer às vezes, em certas discussões, não é bem que tu mudou o jeito da pessoa pensar. O cara era muçulmano, chegou lá e tu falou, argumentou, e aí ele, né? Não vamos pegar esse exemplo que é de religião, né? Vamos pegar um outro. Vamos dizer que o cara é comunista, né? Eu, na juventude, eu fui para a Alemanha uma vez, eu fui num protesto do Partido Comunista de lá. É maravilhoso, só a galera vermelha, né? Pessoal do MLPD, Marxistische-Leninistische Partei Deutschland. E aí tinha um gordo gigantesco com uma boina soviética, assim, com uma estrelinha vermelha, assim, e tal. Eu olhei assim, nossa, mas que imagem do comunismo maravilhosa, né? E aí, enfim, aquela cara, assim, de dono de servidor de RPG, sabe, assim, aquela cara sabe, assim, de nunca fritei um ovo, aquela cara, assim, de tenho 17 anos e tenho hérnia de disco, aquela cara, assim, sabe, aquela coisa assim, aquela cara de, nossa, quando tomo banho não lavo as dobrinhas, sabe, realmente, assim, uma coisa, né? E aí, assim, digamos que eu fosse, então, discutir com ele, né? Isso aqui, sou comunista, isso aqui... E aí, no final, a coisa assim, então, quer saber de uma coisa? Realmente, ele pegava a boina dele, assim, jogava no chão, eu abjuro do comunismo. Claro que isso aí realmente é muito raro. Mas, olha, não é nem isso aí, cara. Mas digamos que nessa discussão, a pessoa não vai jogar o boné soviético no chão. Mas tu vai poder, pelo menos, apresentar uma certa perspectiva ou apresentar uma certa ideia do qual a pessoa nunca tinha ouvido falar, né? Um fato que ela desconhecia, talvez uma coisa assim, um raciocínio que ela nunca tinha feito. Talvez isso aí já seja uma coisa que possa adiantar para algo, né? Mas até disso é preciso avaliar a possibilidade, eu acho. Porque, embora pareça pouco, eu acho que não é tão provável em todas as situações. Porque muitas pessoas, olha, isso você também deve ter experiência, muitas pessoas, a gente chega, argumenta assim e tal, e ela um pouco por vergonha, um pouco por inibição, ou talvez um pouco até no momento ela está sendo sincera mesmo. Ela, pois é, nunca tinha pensado nisso, não sei o quê. E aí, dia seguinte, ela está repetindo a mesma bosta que estava falando no dia anterior. Por quê? Porque o idiota foi mudar de lugar, né? Então, no momento que ele vai conversar com o militonto, né, como o pessoal diz, aí ele volta lá pro meio dos amigos da faculdade, ele vai voltar a falar tudo do jeito que ele estava falando antes. Então, veja, até eu simplesmente oferecer uma nova perspectiva, oferecer um novo fato, uma coisa assim, cara, nem isso é tão garantido. Assim, então, tem que avaliar, né? Tem que avaliar. Às vezes vale a pena, às vezes não vale a pena, às vezes vale a pena tentar, por exemplo, né? Tem um ambiente novo ali, tu pode expor uma ideia nova, expor a tua opinião, aquilo que tu acha que é correto, ver que o pessoal não é muito receptivo, não tem, né? Não tem importância. Aí tu já sabe que não precisa mais perder o teu tempo ali, nem te indispor com aquelas pessoas, especialmente se for um grupo com o qual tu vai ter que conviver por um ou outro motivo, né? Arrumou um emprego, o pessoal do emprego é aquele ali, né? Arrumou um cunhado, né? Já dizia o Brizola que cunhado não é parente, e é eu acho que é um grande, como é que eu posso dizer assim, um grande item da higiene psicológica das pessoas, né? Então, é um aderente. Isso, é um aderente. Então, pode ser, né? Alguém com quem a gente tem que conviver por algum motivo.
E aí avaliar, né? Avaliar se alguma coisa vai sair dali. A gente pode tentar, por exemplo, tentar hora ou outra, mas ficar atento às suas próprias... O que eu estou propondo aqui, na verdade, é isso, né? Não é nem... por isso que eu falei que eu não ia dar diretrizes, exatamente dizer assim, não, então saia desse grupo agora mesmo, né? Não sei, só convido a essa reflexão. Primeiro lugar, ver, vai adiantar de alguma coisa? Não é nem de que eu vou mudar totalmente a opinião da pessoa, mas será que alguma coisa eu vou poder adicionar? E outra coisa, eu também, e o meu próprio conhecimento desse assunto é profundo o suficiente para que eu possa apresentar essas perspectivas? Porque, olha, às vezes tem pessoas, a gente acha que está certo, né? A gente acha que tem razão, e tem pessoas que estudaram muito mais que nós que pensam a coisa contrária. Claro, isso pode acontecer porque é possível estudar bastante algo e ainda estar errado sobre o assunto. É óbvio, tu estuda a história da ciência o tempo todo. Os caras dedicaram a vida toda para matemática, saiu lá com a tese matemática errada, né? Estudou física a vida toda, saiu com a tese física errada. Isso é claro que pode acontecer, né? Mas, então, ainda que isso possa acontecer, eu que estudei muito menos, né, terei esse tipo de efeito sobre a pessoa? Não sei, né? Estou só dando as possíveis perguntas que a gente pode fazer. E outra, aí viria também o mal que pode advir disso. Se o bem aqui é incerto, mas o mal é ou totalmente certo ou mais certo, é um se, né? É uma pergunta. E se for assim, né? E será que é assim? Né? Então, por exemplo, isso aqui não está me levando a pecar? Por exemplo, porque eu sou uma pessoa muito irascível, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de admitir que estou errado, e eu nunca me meto em bate-bocas, e um pouco é por causa disso também, porque eu sei que eu também sou bastante irascível, né? Eu me irrito bastante. É uma manifestação que não se manifesta tanto exteriormente, né? Eu não fico gritando com as pessoas, batendo nas pessoas, mas interiormente eu também eu sou muito tentado, né, a pecados dessa natureza. Então, é um dos motivos pelos quais eu também evito. E outro motivo também é que eu costumava ter realmente opiniões sobre política, sobre economia, sobre coisas assim. E aí, quando eu comecei a estudar alguns assuntos que, olha, nem eram exatamente esses assuntos, eram assuntos que tinham a ver com outros interesses que eu tinha. E aí eu comecei a pegar, assim, a história daqueles estudos, quantos caras já tinham falado sobre aquilo, a história das discussões sobre aquele assunto, todos os livros que já foram feitos, as descobertas novas, como que a descoberta nova muda a nossa maneira de entender o que os antigos tinham dito, qualquer coisa assim. Eu fui pegando tudo aquilo e pensei, rapaz, será que eu conseguiria ter uma opinião sobre isso? Porque eu olho a amplitude do assunto. Quanta gente muito inteligente já se pronunciou sobre aquilo. A dificuldade que existe em depurar aquilo e fazer a conciliação e o porquê que exatamente esse aqui está certo e o outro que está errado. E a quantidade de dados que está incluído naquele. Olha, eu estou falando de assuntos bem mais modestos. Eu estou falando aqui principalmente de assuntos eu estou pensando primariamente em assuntos de história. Não de filosofia da história, simplesmente de... a história de certos períodos ou de certas civilizações. Fui pegando ali os vários historiadores que tinham falado, fui pegando as evidências, fui conhecendo melhor os métodos, conhecendo as fontes primárias, fui vendo a coisa toda e vi que realmente, caramba, é muito de... Eu li um livro assim, esse aqui, cara, parece que tem razão. Eu li o outro contrário, agora eu já não sei. Eu acho que esse aqui parece que está mais certo mesmo, mas eu não debateria com esse aqui, porque claramente ele conhece muito mais do que eu. Então, quando eu fui começando a ter um certo mapeamento disso, né, e vejam, assuntos muito mais modestos do que, por exemplo, como deveria funcionar a sociedade, como deveria funcionar a economia, como deveria funcionar o mundo, né, como deveria funcionar a igreja, né, tem isso aí também, né, a igreja católica errou, tal coisa, né, e eu é que seria o melhor papa possível, imagine que maravilha. Então, só isso aí eu percebi, rapaz, se esse assunto aqui, que tem um escopo muito menor, eu já estou diante de uma complexidade tão grande que eu realmente não saberia enfiar minha colher aqui, quanto mais em relação a assuntos muito maiores, né? E não só maiores, mas difíceis de estabilizar.
Porque olha só, quando eu ia falar de uma coisa de história, ainda mais de uma história que é um pouquinho mais remota, não é, por exemplo, a história de alguma coisa que aconteceu 50 anos atrás, mas um pouco mais, geralmente os acontecimentos já se esgotaram, né? Então, se mesmo em assuntos de de menor complexidade, né? A quantidade de dados, a dificuldade de coerir aqueles dados em uma tese, né? E a variedade de opiniões entre homens muito esclarecidos e que tinham dedicado muito estudo e eram, aliás, homens muito inteligentes sobre aquilo, já era muito difícil ter uma opinião a aquele respeito. E quanto mais ficar batendo boca por causa daquela opinião, né? Quando mais há assuntos muito mais amplos, né? Há assuntos especialmente muito mais graves, porque afinal de contas, eu achar que tal coisa na história aconteceu desse jeito ou daquele jeito, claro, pode ter consequências e tudo mais, mas certamente não vão ser coisas tão vultosas assim, né? Agora, o discurso aí na arena da política, da economia, da sociedade, é muito... em princípio, são assuntos muito mais prementes, muito mais urgentes, muito mais graves, que deveriam justamente requerer de nós uma certa humildade cognitiva muito maior, em princípio, né? Então, está aí uma outra pergunta assim, o quão certo eu estou de ter razão sobre isto, né? Não sei, não é sobre isso a opinião como um todo, mas pode ser detalhes dela, né? Ou elementos dela. É claro que nós podemos ter os nossos valores e as nossas convicções e tudo mais, né? Mas é especialmente quando há teses específicas, né? Uma discussão, dificilmente as discussões elas surgem por causa também da versão mais elevada da tese, né? Às vezes é por causa de coisas pontuais, mas a gente entende, né, que de fundo tem sim uma motivação ideológica que ela é mais ampla e a pessoa tem aquela opinião sobre a coisa particular em virtude da ideia mais geral, da qual ela está convencida. É muito comum as pessoas pensarem em bloco assim. Então, assim, é previsível que essa pessoa vá ter essa opinião sobre um assunto que nem é tão intimamente conectado com este, mas é simplesmente porque o grupo que geralmente apoia isso também. E, enfim, né? Então tem isso, né? O professor Olavo mesmo no começo do COF ele dizia, olha, vocês querem estudar isso aqui, eu recomendo uma coisa, voto de pobreza em matéria de opinião. Então assim, não tenham muitas opiniões, né? E façam aquele negócio que eu falou, a história das suas ideias, né? Olhar para as suas próprias ideias, para as suas convicções e perguntar de onde elas vieram. E tentar ser sincero na resposta também. Isso aí tudo, como eu falei, são só... eu estou citando no caso que o Olavo falou e o que o Olavo disse e dando um testemunho que, olha, depois que eu comecei a fazer isso, eu de fato, eu posso dizer que a minha vida melhorou muito, né? Posso dizer que realmente eu fiquei muito mais tranquilo, muito mais capaz, inclusive, de focar em coisas que realmente importavam, como o estudo, a oração, o trabalho, o trato com as pessoas. Então, eu também muito menos irritadiço, né? E não sei quantas pessoas deixaram de ver a luz da verdade, né? Porque eu parei de bater boca com elas. Não sei, vai que teve, né? Estou só dizendo que foi o que eu fiz, não estou dizendo que necessariamente é o que todo mundo tem que fazer. Mas, enfim, todo esse palavrório todo aqui foi para propor pelo menos isso, né? Por essa análise aí. O sentimento que me motiva a fazer tal coisa é qual? Como ele é? Que versão dos fatos e da realidade ele está querendo me atochar? Né? Isso é bom ou ruim? Eu agir de acordo com esse sentimento dá em resultados bons para mim e para os outros ou dá em maior sofrimento? E esse sofrimento é necessário? É proveitoso ou ele é completamente inútil e faz apenas com que nós nos indisponhamos uns contra os outros, com que nós briguemos, com que nós entremos com que nós quebremos o equilíbrio que esse ambiente, seja o ambiente da família, seja dos amigos, seja do trabalho, seja da igreja, seja de qualquer outra coisa, deveria ter. Então, basicamente, é isso que eu tinha a dizer. Podemos pensar na coisa dessa maneira e a motivação por isso vem dos exemplos que eu dei aqui. Muito mais, na verdade, é só porque eu já estou falando aqui insuportavelmente, né? E aí, para não estender demais. Então, é isso. Cada um, no final das contas, vai ter que refletir, olhar para a sua situação, né? E pode discordar de mim também.
né? Pode dizer assim, não, mesmo que ninguém vai se respeitar, ainda assim temos que defender a verdade, as convicções, os valores, então tá bom. Não vou bater boca. Olha só, maravilha. Tá? Mais alguma pergunta, dúvida, observação, insulto, objeção, bate-boca? Ninguém quer começar um bate-boca aí? Não, que é isso. Não? Então, muito bem. Obrigado a todos pela sua presença, pela sua audiência, pela sua paciência. Deus abençoe a todos. Não usem drogas e até a próxima.